Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu venho trazer esse modelinho de máscara decorada. Vou fazer o vídeo passo a passo junto com vocês. Espero que vocês gostem desse modelo. Ela é forrada com tecido de algodão. E para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você receber todas as notificações de todos os vídeos que eu postar a cada semana, para você estar acompanhando o nosso canal. Para fazer essa máscara, eu vou usar 3 cores de linhas, né? Eu uso sempre a linha da Supremo. Essa linha aqui é uma linha de amigurumi. Ela tem o tags 295. E vou usar essa linha verde para fazer o acabamento no final, também da mesma espessura. E vamos usar uma tesoura para fazer acabamento. Eu vou utilizar a agulha 1,75, agulha de tapeceiro para fazer o acabamento no meio, né, para emendar as peças, e uma fita métrica. E você vai precisar também de um forro, né, um tecido para você fazer o forro da sua máscara. Eu não deixo opção, né, de qual tipo de forro que você vai colocar, porque eu acho que cabe a cada um de nós a decidir o que vamos usar, quantas camadas vamos usar no nosso forro. Às vezes vem aí nos comentários comentando sobre forro, sobre máscara de crochê. Eu quero deixar claro para vocês que eu passo a receita do crochê e ensino como cortar o forro e como pregar. Vamos iniciar com 19 correntes, aproximadamente 6,5 centímetros. 6,5 centímetros, 19 correntes. E vamos trabalhar no fio de trás, fazendo pontos baixos. No fio de trás, não vamos pular nenhum ponto e vamos iniciar já aqui no primeiro pontinho aqui no fio de trás. Ele é um pouco difícil de trabalhar, mas vale a pena a gente fazer esse trabalho aqui com o fio de trás. E aqui eu vou fazer pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer 18 pontos baixos. Fiz 19 correntes, porém vou fazer 18 pontos baixos. É nesse fio aqui que eu falo, ó. Esse fiozinho aqui. Não é no melo da correntinha. É no fiozinho de trás, olha, esse fiozinho que a gente vê ele aqui. Eu vou fazer meus pontos baixos tudo pegando nele. Assim, para que esse lado aqui fique uma corrente perfeita. Então, nós vamos pegar no terceiro ponto. E vamos fazer 18 pontos baixos aqui, até chegar aqui no final. O último você não vai conseguir fazer. Por isso que a gente fez 19 pontos correntes, né? Nós vamos fazer 18 pontos baixos aqui. Eu já vou fazer o meu, já vou voltar. Feito os 18 pontos baixos, vamos voltar a carreira com pontos baixos, mas não vamos fazer aumento, sem aumento, para que fique reta. Nós vamos trabalhar 4 carreiras dessa forma. Então, aqui para mim voltar sem aumento, eu só vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar os 2 elos da corrente, ó. Isso aqui. Deixa eu fazer novamente. Olha, aqui eu pego aqui, ó, os 2 elos da corrente e viro meu trabalho e já começo a voltar aqui com meus pontos baixos e vou repetir os 18 novamente, pegando os 2 elos da corrente aqui, ó. Vou fazer 4 carreiras de pontos baixos, pegando nos 2 elos da corrente. Então, vamos fazer as 4 carreiras e já volto pra gente fazer o detalhe da máscara. Detalhe carreira com 4 carreiras com 18 pontos baixos, sem aumento. Terminei de fazer as 4 carreiras de pontos baixos, finalizei, cortei meu fio. Aqui eu comecei com a cor que eu quero fazer as flores. Eu iniciei aqui, fiz 3 correntes, né, para iniciar a carreira de pontos altos. Aqui nós vamos trabalhar pontos altos e vamos fazer 6 pontos, contando com o primeiro que foi feito as correntes inicial.
6 pontos altos. Eu já fiz o acabamento das duas linhas, né? A branca e a que eu vou usar para fazer a flor. Eu já fiz acabamento com elas. Então, aqui agora nós vamos fazer a flor, uma das flores, né? Então, aqui eu fiz os 6 pontos altos, eu faço duas correntes, e no meu próximo ponto de base, não tá focando minha câmera, meu próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, agora sim. Eu vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei com um Vzinho, né? Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Dentro desse Vzinho, nós vamos fazer duas pétalas em cada lado desses pontos. Então, aqui eu vou iniciar minha pétala com duas correntes. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos dentro desse espaço. 3 pontos altos. 2. 3. Eu não conto com a corrente, tá, gente? A corrente é fora. 3 pontos altos. Aqui eu faço mais duas correntes. Aqui embolou aqui. Duas correntes. E eu venho dentro do mesmo espaço e faço um ponto baixo aqui. Um ponto baixo. Faço mais duas correntes. Duas correntes. E aqui dentro do mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos baixos, né? Que eu vou fazer outra pétala. No mesmo espacinho aqui. 2, 3 pontos altos aqui no mesmo espacinho. 3. Olha, ficou assim. Agora, aqui eu vou fazer duas correntes. Vou girar, né? Vou passar minha linha aqui por cima, ó. Por aqui. Eu vou girar pra cá. Porque eu vou trabalhar agora nesse outro ponto aqui, ó. Vou deixar minha linha pra cá. Eu já fiz as duas correntes, então agora eu vou pegar nesse outro ponto aqui, ó. Do outro lado do V, tá vendo? Vou fazer o contrário. Aí, eu posso dobrar assim pra ficar mais fácil pra trabalhar. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, né? Que é o ponto baixo das duas correntes que eu fiz para iniciar a pétala. Um ponto baixo. Aqui eu faço mais 2 pontos, duas correntes. Aí, aqui dentro desse ponto aqui do Vzinho, eu vou fazer 3 pontos altos, né? Para fazer mais duas pétalas, igual eu fiz no início. Então, aqui eu já tenho 2, 3. Aqui eu faço mais duas correntes, venho no mesmo espacinho e faço um ponto baixo aqui. Aperto, né, pra ele ficar bonitinho, já tenho 3 pétalas. Dentro do mesmo espacinho, nós vamos fazer mais uma pétala, 2 pontos, duas correntes. E aqui eu vou colocar mais 3 pontos altos no mesmo espacinho. Dá pra impressão que não vai caber, mas é pra ficar cheinho mesmo. Olha, 3 pontos altos eu fiz aqui no outro ponto do Vzinho. Agora, eu vou consertar meu trabalho, vou girar ele pra ficar da forma normal, né? Pode até tirar a agulha pra você organizar aqui, ó. Olha, tá vendo? Ele ficou normal. Agora, eu vou fazer mais uma pétala aqui nas duas correntinhas, ó. Nessas duas correntinhas que nós fizemos por cima do ponto. Então, aqui eu faço minhas duas correntes novamente. Eu venho aqui na alcinha, faço um ponto baixo aqui para iniciar minha pétala. Peraí que não foi, não. Um ponto baixo. Agora, aqui eu subo minhas duas correntes. E aqui dentro desse espacinho aqui, ó, olha, tudo dentro do mesmo espacinho. Eu vou fazer mais 3 pontos altos, que eu tô fazendo agora minha última pétala. 2, 3. Agora, eu vou dar aqui uma arrumadinha nela, ó, como que ela... Agora, eu vou fazer duas correntes, né, que é a finalização. Duas correntes, e vou vir aqui no mesmo espacinho, e vou fazer um ponto baixo novamente, que é o último ponto da pétala. Fiz um ponto baixo, apertei ele bastante, ó, puxei bem a linha daqui, ó.
apertei ele bastante. Agora, eu vou continuar os meus pontos altos normalmente. Vou vir aqui atrás, ó. E aqui eu vou pegar meu próximo. E como eu já fiz um do lado do lado de cá, né, do vizinho, então, agora eu vou fazer 5. Vou fazer 5 pontos altos, ó, na sequência. No próximo, eu já pego e faço um ponto alto. E vou continuar. 1, 2, 3, 4, 5. Né? É 6 porque nós já fizemos um do vizinho, né? Então, esse contou também como esse aqui, porque aqui nós vamos precisar de finalizar com 6. Então, aqui eu vou fazer novamente, vou repetir, né? 2 correntes. Né? No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Olha, fiquei com o Vzinho, igual fizemos a primeira pétala. Aqui vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 6 com o do Vzinho, pra terminar aqui. Aqui nós vamos só repetir, gente. Vamos repetir a flor da mesma forma que eu fiz a primeira. E vamos finalizar a carreira com mais 5 pontos, né? Que aqui nós já temos mais 5 pontos. Aí, eu vou finalizar aqui a minha, e vou fazer essa outra flor, e vou voltar já com esse trabalho já finalizado. Terminando, você já pode cortar, nós já vamos cortar o nosso fio, porque agora nós vamos começar a trabalhar com branco novamente. Pode terminar essa carreira e cortar seu fio aqui. Eu vou voltar já com o meu já finalizado e cortado. Então, a florzinha, gente, olha, nós vamos só repetir, daqui pra frente é só repetição, tá? Eu vou voltar daqui a pouquinho. Está finalizada as 2 flores, né, a carreirinha com as flores, eu já cortei meu fio aqui. E eu quero medir aqui, que tem muitas pessoas que pedem as medidas, né? Então, eu vou deixar no vídeo as medições, a largura do início da máscara. Eu vou deixar aqui, ó, deu 6 centímetros, gente, certinho, olha, 6 centímetros. Fizemos 19 pontos, né, de corrente, mas a gente começou com 18 pontos baixos. 18 pontos baixos. Ok, então, terminamos aqui. E vamos iniciar agora os pontos baixos novamente. Eu vou começar aqui, porque eu quero fazer acabamento com esse fio aqui já, que fica mais bonitinho, né? Então, nós vamos vir aqui no primeiro pontinho. E vamos iniciar aqui o nosso comecinho aqui. Aqui eu vou fazer uma corrente só, né? Porque nós vamos trabalhar com ponto baixo, uma corrente. Aqui eu vou continuar fazendo pontos baixos, pegando os 2 elos aqui, ó, do meu ponto de base. Olha, peguei os 2 elos, ponto de base, eu estou fazendo acabamento com os 2 fios. Aqui nós vamos continuar fazendo nossos pontos baixos. Então, uma correntinha eu já conto com um ponto, eu tenho aqui 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho meu 5º ponto, que quase não aparecendo, mas a gente consegue pegar ele. 5, né? Aqui meu acabamento já vai ficar para mim cortar. 5 pontos. Aqui eu preciso fazer 2 correntes, que são esses 2 pontos que está aqui, ó, que foi usado para fazer a flor, né? Esses 2 pontos aqui eu não consigo pegar a corrente deles. Então, aqui eu faço 2 correntes, né? Para equivaler aqueles 2 pontos ali, que nós vamos precisar dos 18 pontos novamente. 2 correntes. Aqui eu continuo na sequência, ó. Eu viro minha pétala para trás. Aqui eu já continuo pegando aqui no meu primeiro ponto aqui de base. Aqui eu continuo com os pontos baixos. 1, 2, 3. Na verdade, nós vamos contar os 18, né? Aqui eu fiz 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Aqui eu tenho meu último aqui da pétala, né, que já começou no vizinho, 11. Aqui eu vou fazer duas correntes novamente, 11, 12, 13, contamos com a corrente, 13. E aqui nós vamos continuar aqui nos nossos pontos baixos aqui, que aparece aqui, ó. Aqui eu tenho o primeiro, 13, 14, 14, 15, 16, 17 e 18 aqui no meu último aqui, ó, 18. Meu último ponto alto aqui é no terceiro elo da corrente que eu pego, né? É aqui, ó, pra ficar retinho. 18, certinho, ó, 18 pontos. Contando com as duas correntinhas de intervalo aqui, os pontinhos que nós usamos pra fazer a flor. Aqui, nós vamos virar nosso trabalho. Aqui eu tenho mais duas carreiras, né, sem aumento. Eu já fiz uma. Agora aqui pra virar da mesma forma, ó, pra não fazer aumento, a gente só gira a agulha aqui, pega aqui na primeira corrente aqui, ó. Primeira corrente, aí depois que eu pego, que eu vou girar, porque fica mais fácil trabalhar assim. Aqui eu começo novamente, olha, 1, 2, 3, aqui eu vou fazer normalmente, tá? Vou seguir normalmente, aqui nas minhas duas correntes, eu pego pode ser na corrente ou pode ser aqui dentro, no espacinho, não vai fazer diferença não. Você pode pegar aqui, no elozinho da corrente, e você pode fazer as duas correntes, aqui, os dois pontos baixos também pegando na alcinha, que não vai dar diferença, tá? Tanto faz. Então, vamos fazer aqui os nossos 18 pontos baixos novamente. Depois eu vou voltar com vocês, porque nós já vamos começar a fazer aumento. Pra poder a nossa máscara começar a abrir, né? Então, vamos terminar essa carreira aqui e eu volto pra iniciar a carreira com aumentos pra vocês. Essa carreira aqui vai ter 18 pontos baixos novamente. Está finalizada aqui as duas carreiras de pontos baixos. E eu quero deixar essa medida aqui também pra vocês, essa primeira parte aqui da máscara, né, ó, com 3 centímetros, olha, 3 centímetros aproximadamente. São 4 carreiras de pontos baixos, inicial, uma carreira de ponto alto para fazer as flores e mais 2 de pontos baixos. Então, deu 3 centímetros, tá? Aqui nós vamos continuar fazendo agora com aumento. Aquele aumento que eu sempre costumo fazer, né? Que é iniciando a carreira com uma corrente. Esse aumento, gente, ele aumenta só um ponto de cada carreira, tá? Então, são idas e voltas. Então, esse aumento, ele é feito só na volta. Só na volta, porque aqui, no início, a gente só vai fazer uma corrente, né? E vamos deixar essa corrente que fizemos e vamos pegar na próxima, nos dois elos da próxima. Então, essa corrente que fizemos, ela vai ficar as duas linhazinhas pra gente voltar. Então, aqui, ó. Aqui eu conto um ponto, ó. Um ponto, mas a correntinha ficou ali. Um ponto. Aí, eu continuo fazendo normalmente, né? Pegando aqui meus dois elos aqui da corrente, de base. E continuo fazendo até aqui no final. Aqui no final, eu vou fazer mais uma corrente pra voltar. Então, sempre isso. Sempre isso. E eu vou voltar aqui quando eu for voltar, eu vou voltar aqui com vocês para poder mostrar como que eu faço para finalizar a carreira e iniciar a outra. Então, vamos continuar aqui lá no finalzinho, eu vou voltar com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, tô no último ponto. Aqui eu vou finalizar normal, vou pegar o pontinho aqui, a linhazinha aqui, finalzinho, ó. Eu vou fazer um pontinho baixo, e aqui eu faço uma corrente. Olha, eu giro minha agulha e venho e pego, eu pulo a corrente que eu fiz e pego no próximo, aí que eu vou girar o meu trabalho. E aí, eu começo fazendo meus pontos baixos normalmente, né? Para cada ponto de base, um ponto baixo, e eu vou seguir dessa forma até o final. Quando eu chegar aqui no final,
o meu último ponto vai ser pegando esses dois fiozinhos aqui, ó. Ele tá sem foco. Essas duas linhas, tá vendo? Meu último ponto vai ser pegando essas duas linhas aqui. Sempre. Todo final pegando essas duas linhas aqui. E todo início fazendo uma corrente para iniciar e não fazendo o ponto baixo nela. A corrente que você faz, você vai pular ela. Então, nós vamos repetir essa sequência 12 vezes. Né? Eu já fiz uma, estou na segunda. Então, nós vamos repetir 12 vezes. Mais essas duas aqui, né, que já está aqui. Então, vai ficar 14 carreiras depois da cor que nós colocamos. Então, tirando essas duas, nós vamos fazer mais 12 carreiras com aumentos, né? Com essa sequência aí, de uma corrente inicial e um ponto final dentro dessas duas linhazinhas aqui. É esse aqui que é o aumento, gente, porque o último ponto você vai fazer normalmente. Você vai fazer normalmente aqui, ó, o último ponto é aqui, né? Você vai pegar ele normalmente. E aqui você vai fazer o seu último pontinho aqui para poder ser o aumento. Então, vamos trabalhar assim. E vai aumentar um ponto só de cada carreira, tá? Não é dois, não. É um ponto só de cada carreira que aumenta. 12 carreiras nós vamos trabalhar para começar o bojo da máscara, tá? Eu vou fazer minhas 12 e vou voltar aqui com vocês. Eu já finalizei as 12 carreiras de pontos baixos. Ficamos com 14, né? Depois da cor das florzinhas. Então, temos 14 carreiras aqui, e 12 é com esse aumento para ela abrir, né? E aqui eu vou medir, vou deixar medido aqui para vocês, que tem pessoas que pedem, né, a medição. Então, olha, ficou com 10 centímetros no final das 12 carreiras abrindo, né? E agora, a peça inteira ficou aqui com 7 centímetros, mais ou menos. Se você for fazer com a linha, né, mais fina, mais grossa, você pode seguir a metragem, né, 7 por 10. E aqui agora nós vamos começar a fazer o bojo, né, que nós vamos trabalhar essa parte central aqui com pontos, com meio pontos alto, meio pontos. Então, aqui eu já até fiz aqui o meu início. Vamos voltar a carreira dessa forma. Nós vamos fazer 2 carreiras com 8 meio pontos. Não, desculpa. Nós vamos fazer 2 carreiras com 8 pontos baixo inicial e 8 pontos baixo final. Central, meio pontos. 2 carreiras. Eu até fiz aqui, até pra mim não se perder também. Então, 2 carreiras com 8 pontos baixo, final e inicial. 2 carreiras com 7, inicial e final, 2 carreiras com 6 e 2 carreiras com 5 pontos baixos. Então, aqui ela vai abrir, né? Ela vai abrir. Aqui também, aqui nós vamos continuar da mesma forma. Aumentando, né? Fazendo uma corrente para iniciar e fazendo o último ponto aqui para aumentar. E aqui também ela vai abrindo aqui também. E nas duas últimas, essas duas últimas aqui, que eu fiz essa flechinha, nós vamos ter uma diferença de aumento nos meio pontos. Né? Nos meios pontos altos, nós vamos ter uma diferença. Então, vamos fazer essas 4 carreiras aqui. Aí, eu fiz isso aqui, essa medida. O início, 8 pontos baixos. Né? Vamos fazer meio pontos aqui. Aqui eu contei. Quando você for contar deixa eu pegar minha agulha aqui. Você não pode esquecer desse último ponto aqui. Então, ele é contado também. Então, você conta ele, ó. Olha, deixa eu focar aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos fazer 8 pontos baixo. Então, vamos seguir aqui com meio pontos. Eu já fiz meus 8 iniciais. Vamos seguir aqui com meio ponto. Meio ponto é isso aqui, eu dou a laçada. Eu vou pegar, nós estamos pegando os 2 elos, né? Aqui, ó, eu tiro tudo de uma vez. Esse é o nosso meio ponto. Eu não preciso contar esses pontos que vão ser feitos aqui nessa parte central, porque é só um preenchimento mesmo. Eu vou fazer assim até o final,
Eu dou a laçada, eu busco a minha linha e tiro tudo de uma vez. Esses são os nossos pontos, nossos meio pontos. Quando eu chegar ali na minha marcação que eu fiz, é bom você fazer a marcação para você não se perder. Estou chegando aqui na minha marcação, então aqui é o meu último ponto, meio ponto, né? Último meio ponto. Aqui eu já posso tirar a minha marcação daqui. Aqui eu vou continuar com pontos baixos, então não vou dar laçada, né? Vou inserir e vou fazer meus 8 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui, ó. Não esquece de contar isso aqui, ó. 8. Esse é meu último ponto, que é o meu aumento, 8. Faço uma corrente para voltar, que eu continuo da mesma forma até o final do meu trabalho. Pulo a corrente que eu fiz, pego a próxima. E aqui eu viro meu trabalho, vou fazer 8 novamente, porque são 2 carreiras com 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos baixos. Agora, eu continuo com meio ponto. Aqui eu não preciso contar, mas eu vou ter que ir lá e contar os meus 8 pontos aqui, porque os pontos são quase iguais, tá vendo? É pouca diferença. Então, é necessário que eu venha aqui e conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou aqui, ó. Então, eu vou colocar minha marcação aqui no meu 8º ponto. Eu me perdi aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu 8º ponto é esse aqui. Então, eu vou marcar pra mim não me perder. Esse aqui. Aí, são 2 carreiras. Então, a próxima carreira que eu voltar, eu já vou fazer com 7 pontos baixos, inicial e final. E aqui no meio, na parte central, meio pontos. Então, vamos fazer isso. 2 carreiras com 8, 2 com 7, 2 com 6. Quando chegar nessas 2 últimas aqui, eu vou voltar, porque tem uns aumentos nos meio pontos, né? Eu vou voltar para fazer essas 2 aqui junto com vocês. Então, vamos fazer essas 6 carreiras aqui e depois nós voltamos. Está aqui as 6 carreiras, com as diminuições aqui dos pontos baixos aqui das laterais, e a sequência aqui com o aumento da mesma forma. Agora, vamos fazer a 7ª carreira. Eu faço uma corrente, né, pra me virar. Eu uso essa técnica aqui porque fica mais fácil pra mim. Da mesma forma lá do início. E aqui eu vou fazer 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Aqui, no meu primeiro ponto, meio ponto, eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer 2 meio ponto no mesmo ponto de base. Então, eu tenho 1, 2. Olha, do mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer outro aumento na parte central, no meio. Eu não preciso contar. Vamos medir no olho mesmo, na parte central, ou senão você dobra a sua peça e faz a marquinha. Aperta ela aqui, que ela vai ficar marcada, olha.
Então, é aqui que nós vamos fazer o próximo aumento. Então, vamos fazer pontos, meio pontos até lá. E lá nós vamos fazer mais um aumento. Olha, estou chegando aqui na marquinha, ela sumiu daqui, né? Quase não dá pra ver, mas é aqui, ó. Olha, aqui assim. Então, aqui, na parte central, que é o meio, nós vamos fazer mais um aumento. Então, 1, 2. E vamos continuar com pontos, com o meio ponto para cada ponto de base. E lá no último ponto, nós vamos fazer mais um aumento. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho mais 2 pontos aqui ainda. Então, aqui é o meu aumento. 1, 2, 3, 4, 5, isso. Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. 2 meio pontos, desculpa, gente. 2 meio pontos no mesmo ponto de base. Aqui eu continuo com meus pontos baixos, 2, 3, 4, 5, aqui meu último pontinho, que é aqui nos fiozinhos, né? Ok. Uma corrente, vamos voltar. Eu uso fazer assim, eu não viro o meu trabalho agora que eu vou virar ele, depois que eu pego, eu acho mais fácil assim. E aqui eu vou fazer novamente 1, 2, 3, 4, 5. Tá, agora eu vou fazer no meu próximo, eu vou fazer 2 pontos, 2 meio ponto, 2 meio pontos. Mais um aumento, né? Agora, os meus aumentos vai ser entre meio esse, o início e o centro. Então, eu vou ter um aumento aqui, aqui eu não vou ter aumento, e vou ter outro aumento aqui e outro aqui, no final. Então, o meu aumento agora vai ser no meio dos 2 aumentos, no meio dos 2 aumentos, eu vou ter um aqui, outro aqui e outro no final. Então, nessa carreira aqui, eu vou ter 1, 2, 3, eu vou ter 4 aumentos. Então, eu acho que não precisa de eu finalizar a carreira com vocês, né? São 5 pontos baixos no início, um aumento no início, um aumento entre meio, o início e o meio, um aumento novamente entre o meio e o início e o final daqui, e terminamos normalmente. Então, vamos fazer? Acho que não ficou dúvida, né? Eu já fiz o primeiro, vamos fazer o segundo, o terceiro e o quarto aumento. O meio não vai ter aumento aqui, para ela ficar redondinha, né? Então, vamos finalizar aqui, que eu acho que aqui não tem erro, não. Tá? Então, finalizamos uma parte da máscara. Eu vou deixar a medida aqui pra vocês, de uma parte, né, completa. Vou medir aqui no meio, olha, ela ficou com 10,5. 10,5, quase 11 centímetros.
10,5. E aqui, nessa parte arredondada, nós vamos fazer assim pra medir, né? Aqui. Ó, ela ficou com 14,5. Mas acertando direitinho, olha, dá quase 15. 14,5, 15 centímetros, né? 15 centímetros que ela vai ficar de largura. Né? E depois ainda vem os acabamentos que vai dar mais um centímetro aí, né? Vai ficar com 16, 17 centímetros mais ou menos de largura. Então, é isso aí, gente. Vamos fazer, então, outra parte igualzinha a essa. Depois eu vou voltar aqui com vocês pra gente, né, emendar da mesma forma que a gente faz nos outros vídeos aí que eu tenho também aí no canal. Vamos emendar essas duas partes e vamos fazer um acabamento aqui, né? Então, daqui a pouquinho eu estou voltando pra gente fazer a emenda e já fazer o acabamento e fazer a alcinha e colocar o forro. Terminei a primeira parte e fiz acabamento já nos fiozinhos, né, nas sobras, pra ficar mais fácil pra trabalhar. E fiz já a segunda peça, a segunda parte, né, da máscara. E deixei esse fio aqui grande pra fazer a união das duas peças. Coloquei na agulha de artesanato. E aqui nós vamos unir as duas peças pelo lado direito, olha, as florzinhas pra cima. Então, nós vamos colocar assim. E vamos unir essa peça usando aqui as correntinhas, né? Aqui nós vamos pegar, né, na primeira. Vamos pegar os dois elos da corrente, olha. Os dois elos da corrente de um lado e os dois do outro, olha. Aqui eu vou fazer assim, eu vou pegar os dois elos aqui também, ó. Primeira correntinha. Aqui. E assim eu vou continuar até o final. Olha, eu vou pegar os dois elos e do outro lado também. E vou seguir essa sequência aqui, sempre na mesma ordem. Posso apertar bastante. Aqui eu venho na próxima corrente. Olha, sempre assim. Corrente com corrente. Vai ficando assim, certinho. Então, vamos unir até aqui o final, né? Sempre colocando assim, né? Pra poder você aqui no final ficar certinho. Se por acaso um lado ficar maior do que o outro, não tem problema você pular alguns pontos aqui no meio, não vai aparecer, né? Aqui no final, se você ver que não vai dar, que um lado vai passar, você pode pular o ponto que tá passando aqui no meio. Não deixe pra fazer isso aqui no final, pra não dar diferença nos tamanhos. Mas se a máscara ficou do mesmo tamanho das duas peças, não vai ocorrer esse risco, né? Então, vamos unir essas duas peças e eu vou voltar pra gente já fazer a carreira de pontos baixos aqui na lateral e fazer a alcinha da máscara e o acabamento final. Então, eu vou voltar já com a minha unida. Depois que foi feita a união das peças, né, ficou assim, aí você pega e dá uma puxadinha, só pra esse fio, ele ficar no lugar certinho, né?
Que aí nem parece que foi feito emenda, olha. E aqui ela já deu o bojo, ó. Agora, vamos começar a fazer a carreirinha de meio ponto aqui. Não, de pontos baixos, desculpa. Eu vou começar aqui na união aqui das cores, né? Então, até aqui eu vou fazer pontos baixos pegando nos fios, porque tem uma diferença daqui para esse pedacinho para esse daqui, ó. Esse aqui nós temos os fios certinho, né, para fazer. Aqui eu inicio com uma corrente. Já vou deixar meu fiozinho aqui para fazer um acabamento já nele. E aqui nós vamos começar. Eu tô sem foco aqui. Aqui nós vamos começar fazendo assim. Nós vamos pegar um pouquinho fio, né, para não ficar aqueles buraquinhos. Deixa eu pegar meu fiozinho aqui de baixo também. Tá aqui. E vamos fazer pontos baixos aqui. Se eu pegar um fiozinho, eu não vou deixar aqueles espaço grande, né, que vai ficando como se fossem os buracos. Então, a gente pega só se eu pegar só um fio, eu não... Olha, ele fica bem unidinho. Tá muito longe, que eu vou fazer dois. Aqui eu vou fazer meu último aqui em cima. E aqui eu já vou iniciar minha alça. Olha como que fica quando você pega um fio só. O acabamento fica bonitinho. Aqui eu vou fazer a minha, porque essa máscara aqui, sempre que essa máscara que eu faço é pro meu uso. Então, geralmente eu coloco 40 correntinhas, porque o meu tamanho é G, né? Então, eu uso sempre 40 correntes aqui, pra fazer a alça. Mas, eu já expliquei uma vez em um vídeo do canal, que quando você for fazer essas correntes aqui da alça, se você estiver fazendo a máscara pra você mesma, você coloca a quantidade de corrente que você acha que vai ficar bem pra você. Se for G, é 40, né? Se for M, você pode colocar 35. Mas aí, quando você emendar ela aqui, faz uns 2 pontinhos só pra emendar. E coloca ela no seu rosto e vai puxar essa parte aqui. Essa parte aqui tem que ficar centralizada no seu nariz e na sua boca. Se ela ficar ajustadinha, aí você pode continuar e fazer a outra do mesmo tamanho. Se precisar de mais ou de menos, você só vai desmanchar um pedacinho, né? E continuar a desmanchar ou fazer novamente. Então, eu vou fazer aqui as minhas 40 correntes. Eu fiz aqui já as 40 correntes. Olha, já conectei aqui. E fiz esse pedacinho aqui, que é pegando nos fios, né? Aqui, nós vamos seguir essa sequência aqui, ó. Com essas linhas, olha. Eu tenho aqui a minha primeira. Aí, eu tenho aqui essa daqui. Eu vou pegando só esses fiozinhos aqui. Olha, eu pego esse. É uma alcinha pequenininha. E à frente eu tenho outra. Tá ruim de foco aqui, mas tá dando pra ver. Olha. Então, eu vou fazendo assim até o final, olha. Aqui eu pego esse fiozinho aqui. Aqui eu pego esse. Aqui eu pego o pequenininho. Aqui eu pego esse daqui. Eu vou pegando assim. Porque, olha só como fica perfeito, né? O acabamento. Olha, esse fiozinho aqui, ó. Que nós vamos pegar, olha. E a sequência é esse daqui.
Estou chegando aqui na curva. Aqui na curva, nós vamos... deixa eu puxar meu fio aqui, que acabou aqui. Olha, chegamos aqui nessa curvinha. Então, aqui nós vamos fazer... Nós vamos dar uma distânciazinha. Aqui eu vou fazer meu último. E aqui, nesse daqui eu não vou fazer. Eu já vou pular esse, eu vou pular um, ó, no biquinho, tá vendo? Eu vou pular um e vou pegar aqui, ó, no próximo. Eu vou deixar um pra trás. Só pra dar uma curvadinha nesse biquinho pra dentro. Olha, aqui eu continuo aqui, ó. Aí eu continuo pegando o fiozinho de baixo. E assim, eu vou continuar até o fim. Até o fim. Aqui. Eu paro ele aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Aqui eu tenho minhas duas carreiras da parte reta, né? Então, eu venho só até aqui na parte reta. Aqui, eu faço... É quase a mesma coisa. Você vai pegando fio. Só que não tem a sequência que nós temos aqui. Então, aqui fica um pouquinho diferente. Mas, não pega assim, né? O ponto inteiro. Pega só os fios. Pega só os fiozinhos. Porque aqui, ó, aqui no meio, aqui você pode pegar só esse, no meio. Aí, quando chegar aqui, você faz a sua corrente novamente, pra alça, conecta e termina o acabamento todo. Então, vamos fazer. Terminei o acabamento da parte branca e estou fazendo esse picô de outra cor. Aí, eu escolhi a cor verde. Aí, eu fiz o picô no bojo, essa partezinha aqui. E aqui, nesse pedacinho, que é a parte reta, eu fiz ponto baixíssimo, pegando no elo de trás da correntinha. Ficou assim. E continuei aqui na alcinha, com ponto baixíssimo, pegando o fio de trás. Daquela forma que eu ensino vocês a fazer no início, né? Aqui eu deixei só um pedacinho aqui pra gente fazer juntas, só pra me mostrar pra vocês como que eu fiz. Então, eu fiz assim, ponto baixíssimo, pegando no... Eu te digo sempre que é no terceiro fio, né? Que eu tenho aqui a correntinha aqui na frente, ó. Eu venho aqui no terceiro fio e faço aqui o meu ponto baixíssimo aqui atrás. Olha, assim. Aí, eu venho aqui no próximo e faço também. E vou seguindo, né, até o final, fazendo ponto baixíssimo aqui. É um ponto, né, delicado. Olha, eu puxo e esse mesmo fio eu passo aqui por dentro. Não é ponto baixo, gente, é ponto baixíssimo. Aqui eu tenho meu último fio aqui. Ele é bem delicado para fazer, mas vale a pena fazer, porque o nosso trabalho fica muito bonito, né? E aqui ele tá um pouquinho difícil aqui de pegar, mas eu vou conseguir. Aqui é porque é o último pontinho, então ele apertou muito aqui, ó. Se for o caso, a gente pode pegar uma agulha mais fina. Eu tenho aqui, eu sempre trabalho com agulha com número menor. E a gente pode estar fazendo com ela. A minha é bem fininha, olha, eu já consegui passar ali. Olha. Se você achar que deve fazer com a linha, com a agulha menor, você pode fazer também. Aqui eu já não preciso mais dessa agulha menor, então eu vou continuar com a nossa sequência aqui. Aqui eu continuo fazendo os pontos baixíssimos, pegando no elo de baixo do nosso fio. Acho que saiu um pouquinho fora da câmera ali, gente, mas é porque eu tava com dificuldade ali de fazer o ponto. Mas já voltamos aqui ao normal. Mas é a sequência, olha. Aqui nós vamos seguir
Olha, pegando no elo, só no elo de baixo da correntinha, fazendo continuação com os pontos baixíssimos, ó. Continuação, toda essa parte retinha aqui, até passar da cor ali do... Ó. Estou chegando aqui, ó. Aqui eu tenho 2 carreiras, né, de pontos baixos. Então, esse aqui é meu último ponto da parte reta. Olha, eu tenho 2 carreirinhas aqui de pontos baixos aqui, ó. Aqui eu começo já a abrir, né, o bojo da minha máscara. Então, aqui eu vou já começar a fazer os meus picô. Então, eu vou fazer mais um para iniciar o picô. O picô nós vamos fazer 2 correntes. E eu venho aqui e pego essas 2 correntes, esses 2 fios aqui do início. E aqui eu faço um ponto baixo. Aí, eu vou pular um ponto de base e vou pegar no próximo. E eu tô pegando as 2 correntes para ficar resistente, né? Os 2 elos da corrente. Aqui eu faço um ponto baixo. Faço 2 correntes. Venho nessas 2 linhas aqui do ponto baixo que eu fiz. Olha, passo por elas, pego, dou uma laçada, puxo por elas e aqui eu faço outro ponto baixo. Não é baixíssimo, tá, gente? É ponto baixo mesmo. Aqui eu pulo uma corrente de base, olha, uma corrente de base, um ponto de base, né? E faço o meu próximo ponto baixo em seguida. 2 correntes. Venho aqui no ponto baixo de base. Faço o meu ponto baixo novamente. Pulo um ponto de base e pego no próximo. E faço um ponto baixo. 2 correntes. Venho aqui no ponto baixo que eu fiz, pego essas 2 linhas aqui, ó. Puxo a minha linha. E aqui eu faço um ponto baixo. Pulo um ponto de base e assim eu vou até chegar na minha parte novamente. Aqui eu faço normalmente na curvinha, tá? Normalmente, até chegar aqui, ó. Até chegar aqui nas 2 carreiras de pontos baixos aqui, que é essa e essa. Então, aqui eu vou pegar ponto baixíssimo no elo de trás da corrente até aqui. E aqui eu vou seguir na minha alcinha, pegando no fio de trás e vou terminar o meu trabalho aqui, onde eu já fiz aqui o acabamento. Essa parte aqui colorida é opcional, tá? Se você não quiser fazer e deixar a sua máscara só nesse detalhe aqui, você pode também. É porque essa máscara aqui eu quis ela colorida mesmo. Vamos fazer algo mais alegre, né? E aqui eu vou colocar, aqui na florzinha, eu vou colocar dois pontinhos de luz. Um pontinho de luz, no caso, né, de cada flor. Você pode colocar uma pérolazinha, pode colar, né, pode pregar. Deixa eu tentar só fixar. Olha, meu ponto de luz é assim. Eu só tenho essa cor aqui, né, por isso que eu tô colocando essa aqui. Eu gostaria de estar colocando um amarelo, ou um vermelho aqui. Aí eu vou colocar ele, olha, vai ficar assim. Aí você pode colocar um botãozinho, ou se não, uma pérolazinha, uma miçanga. Ou você pode deixar também vazadinho assim também, que vai ficar bonitinho. E é isso aí, então. Aí eu vou terminar aqui esse acabamento. E já vou vir mostrando como que eu vou cortar o forro, né? Pra gente tá colocando o forro. Os meus vídeos aí anteriores, né? Todos têm ensinando a colocar o forro. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui pelo menos o início e como cortar e como que eu vou dobrar pra colocar esse forro, tá bom? Para o forro, eu peguei um tecido de algodão, né? Dobrei ao meio, tá dobradinho. Dobrei a máscara também ao meio, né? E coloquei, olha, coloquei ela assim, né? Deixei um pedaço aqui, outro aqui. Aí, eu pontilhei
Pontilhei o desenho da máscara, olha. Eu pontilhei o desenho dela certinho. Olha, todo desenhadinho. Agora, eu vou tirar a máscara daqui, mas quando eu for cortar, eu vou deixar aqui mais ou menos 1,5 cm aqui, ó. 1,5 cm. Esse biquinho aqui eu vou deixar bem grandinho, porque quando eu for colocar, eu vou dobrar 1 centímetro pra fazer o alinhavo. Então, eu preciso dessa parte aqui. Aí, é só isso. Dobra o tecido ao meio, né, pelo lado avesso. Aí, aqui nós vamos fazer uma costurinha, né? Nós vamos cortar arredondado, igual tá aqui. E vamos fazer uma costurinha. Porém, aqui eu vou cortar uma distância de 1,5 cm. Mais ou menos essa quantidade aqui, ó, que eu vou deixar sobrando. Aqui eu vou fazer assim. Olha, aqui eu vou deixar também sobrando 1,5 cm aqui nas laterais. Aí, tá desenhadinho aqui, vou cortar maior, vou fechar o fundo dela aqui, aonde não ficar tecido, né, que esse pedacinho aqui vai ficar inteiro. E a curvinha nós vamos fazer um fechamento aqui. E depois nós vamos pregar lá na máscara. Antes de começar a pregar o forro, eu fiz isso aqui. Eu já fiz a costura, né? Aquelas costuras redondinhas aqui pra arredondar essa parte aqui, meu bojo. Aí, eu coloquei aqui no meio, centralizei e coloquei esse grampinho aqui, esse alfinete, pra segurar. Vim aqui nas partes dos biquinhos aqui, né? Coloquei, dobrei já a quantidade que eu quero que fica pra dentro. Já coloquei um alfinetinho aqui, outro aqui. E aqui também, nas beiradinhas aqui, eu dobrei a parte que vai ficar pra dentro, né? E coloquei o alfinetinho, que aqui vai ficar mais fácil na hora que eu for alinhavar. Essa parte arredondada aqui, quando eu dobrar aqui, pra fazer essa curva, ela vai ficar, tipo, repuxando porque é redonda. Aqui eu posso vir com a tesoura aqui e dar uns piquezinhos aqui bem pouquinho, né? Pra fazer essa curva, pra ela abrir um pouquinho. Cuidado pra não pegar a parte de baixo, né? Aqui eu vou fazer, aqui só nessa daqui pra ter uma ideia mais ou menos do que eu tô falando. Aqui, ó, eu vou fazer uns piquezinhos assim, bem pouquinho, assim. Só pra abrir a curva, né, do tecido. Pra quando eu dobrar, ele abrir. Então, você faz isso em todas as curvinhas, né? Todas as curvinhas aqui, ó. Essa daqui eu vou fazer também e esse lado aqui e esse aqui. Pra quando você for dobrar, aqui, do jeito que eu tô falando aqui, olha, a hora que eu dobro aqui pra ele vir pra dentro, eu vou ter uma facilidade. Olha, olha como que ele já foi. Como que ele já fez a curva aqui, ó. Aqui eu vou conseguir alinhavar no lugarzinho que eu quiser. Sem aqueles piques, o tecido fica puxando, porque ele é arredondado, né? Então, eu preciso fazer o pique aqui na curvinha aqui, ó. Eu preciso fazer esses piquezinhos aqui bem pequenininho. Olha como que acentuou melhor aqui. Então, é só isso. Nós vamos fazer isso, vamos colocar o forro. Aí, eu volto com ela prontinha já pra mostrar pra vocês. Aqui não tem segredo, gente. É alinhavar com agulha de costura, né? Vou colocando o forro pra dentro. Então, a forma de cortar é fácil, da forma que eu expliquei ali no início. É só dobrar e botar a máscara em cima. E isso aí, então, estamos finalizando. Eu já volto pra mostrar ela prontinha, tá? E finalizar o vídeo. Aqui está a máscara pronta. Só mostrando pra vocês como que ficou com o forro. Eu coloco o forro um pouquinho maiorzinho pra quando for usar a máscara ele não ficar repuxando, né? Porque o tecido é de algodão, ele não tem elasticidade. E o crochê, ele dá uma espichadinha. Então, temos que colocar um pouquinho maiorzinho. Aí, ficou assim. Eu não ainda colei isso aqui. Pois eu ainda vou colar. Ok, gente, obrigado por assistir o vídeo. Espero que vocês gostem. Deixa seu like. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal.
E obrigado por assistir o vídeo.